administrador, você é administrador. Então vou parar de partilhar. Temos conosco a assistente operativa da África do Sul. Se puderem colocar o spotlight nela. Então ela lembra algo, muita compaixão, muita misericórdia. E como vocês podem ver, o irmão que partilhou há bocado, o Silas, ele falou um bocadinho sobre si, não sei se você viu. Então muito obrigado, irmão, por isso. E deixe-me estender essa apresentação operativa. Ainda faltam 3 minutos para terminar, então, todos vocês, a questão a ver pela primeira vez, ela coordena os programas da África do Sul para os Brahmins. Falaram um bocadinho sobre a vida lógica dela. Ela nasceu no estrangeiro, fez a escola secundária na África do Sul. E ela tem os estudos em computador e matemática, computação e matemática. Aos 10 anos veio a Brahma Kumaris, inspirada pela Mother Teresa, porque ela também tem essa ligação com Calcutá. Aos 15 anos ela foi apresentada a Brahma Kumaris, assim que é. Começou a praticar a meditação, Raja Yoga a partir dessa altura. Isso teve um grande impacto dela. Então foi a partir daí que foi a fundação do serviço dela. E a sua jornada dela tem sido muito longa, quase de 20 anos. Desde 95 até 2015, ela esteve na Cidade do Cabo. E aí onde abriu os centros, serviu no parlamento das várias religiões, coordenadora de muitos retiros da África do Sul. Eu não percebi o nome que ele disse, qualquer coisa ligada à parte espiritual. Também é design. E participou nos valores de foco para esse poder interno, acho que foi isso que ele disse, então, a nível prático. Isso foi um workshop. Então vou apresentá-la também numa forma de um poema. Ela está em Joanesburgo e serviu também em muitos outros países da África, também na Cidade do Cabo. Então o poema começa agora. Então nós temos conosco uma convidada muito especial que serve Joanesburgo e a Cidade do Cabo. Mas na verdade, Montabu é a sua cidade original. Ela é de fato uma das joias preciosas da coroa de Deus e ajuda as almas que estão desanimadas por estarem a passar por momentos difíceis a elevarem a moral para um nível mais acima, atuando como uma salvadora, ajudando-os a não se afogarem. Então, depois dessas poucas palavras, muito obrigado, Pratiba, pelo seu tempo. Muito bem-vinda. Então, o palco é todo seu. Nós não temos muitas perguntas, mas no final coloquem as suas perguntas e depois vamos ter também um momento de meditação. E agora eu consigo. Obrigado, Manoj Bhai. Obrigado por essa oportunidade de estar com a família. Eu sei que o irmão Cílio está no Canadá, mas o coração dele é claro, ele sente essa conexão. E todos ficam felizes dessa masterclass com a Maureen Didi, foi muito boa, em termos de entender em profundidade e as definições de rendição. Mas eu gostaria de hoje de partilhar um bocadinho mais da minha própria viagem, jornada, de quais aspectos da rendição que eu tive. E então, antes de eu começar, é muito bom estar com todos vocês, próximo desse Diwali. Então, as minhas saudações e felicidades para todos vocês,
por esse festival, que de uma certa forma é uma lembrança que nós temos que nos render às chamas, assim como as mariposas. Então, explorar esse tema da rendição, eu penso que a primeira pergunta que eu pergunto a mim mesma é que qual é o nosso objetivo final nessa jornada espiritual? Porque render-se não é apenas uma virtude ou valor importante, mas um aspecto importante de como a nossa consciência se transforma. E como nós começamos verdadeiramente a reconectar com a verdade profunda de quem realmente nós somos. Então, ao fazer essas perguntas para o eu, então eu pergunto a mim mesmo, o que é que me trouxe nessa jornada espiritual? Quais são as minhas motivações? O que é que inspirou-me? Eu penso, assim como o Noji partilhou, sim, a minha jornada começou muito cedo, eu fui inspirada pela Madre Teresa, mas era para servir e fazer uma diferença no mundo, porque nessa idade muito cedo, eu cresci na África do Sul e se tornei muito consciente do sofrimento da humanidade. Então essa foi a motivação maior para servir e fazer a diferença. Mas eu acho que se tornou aparente para mim foi que alguém só pode servir quando alguém está completo por dentro. E esse nível de estar pleno por dentro apenas surge com uma conexão espiritual muito profunda com o divino, com Deus. Então a motivação para mim, quando eu embarquei nessa jornada espiritual, foi verdadeiramente experienciar essa proximidade muito próxima e essa conexão com Deus, porque essa proximidade e conexão com Deus é não apenas saber de Deus, mas ter essa intimidade com Deus e ter essas profundas experiências que é o poder, ter essa força espiritual. E isso está na base dessa força espiritual, é a base, então, para mim, a motivação para a jornada espiritual foi uma aprendizagem profunda. E esse querer, esse objetivo de criar essa conexão profunda com Deus. Então, a questão de perguntar sobre a rendição foi o que é que me previne ou me ajuda a ter essa profunda conexão com Deus? Porque parte dessa rendição, que foi o colocamento amorosamente aqui, essa parte de largar as coisas. O que é que significa? É de ficar numa forma, ou seja, como se fosse de pé entre mim e essa conexão que eu quero ter com o divino, com Deus. Então, eu começo a explorar e ver o que é que está a se intrometer no caminho. E num nível, uma coisa que nós podemos ver são as atrações do mundo. Ou seja, ser uma pessoa jovem naquela idade, de ver o que estava ao meu redor, aquilo que passavam os meus amigos, mas ter esse sentimento de que isso não é o que eu quero, porque a minha jornada é algo mais profundo. Então, primeiro são as atrações do mundo, e depois essa turbulência dos sentimentos, não sentir esse puxão das coisas que nos atrai, mas isso se tornou um bocado mais sutil. Então era olhar para as dependências. E uma delas é a dependência dos relacionamentos. Sim.
a dependência dos pais quando é criança, mas como transformar isso num relacionamento com respeito mútuo e entendimento e não apenas ao nível dos apegos e dependências. Então também foi ver como é que isso se tornou algo, algo que bloqueava a minha conexão com Deus. Então eu vim para esse caminho espiritual com 15 anos de idade. Eu estava a viver em Joanesburgo. Eu nasci em Hunt, apenas por um contexto de que na África do Sul, nessa altura, era um continente, era um país governado pelas leis do apartheid. Então eu cresci numa cidade muito pequena do oeste de Joanesburgo. E nessa pequena cidade não havia uma escola secundária para as crianças indianas. Então eu tinha que ir para Joanesburgo para continuar com meus estudos secundários. Então, quando eu estava em Joanesburgo, foi aí que eu fiquei em contato com a Brahma Kumaris. Mas foi interessante que quando eu comecei esse caminho espiritual, e verdadeiramente começou não apenas na meditação, mas também viver os princípios, algumas das disciplinas. E isso não se encaixou com meus pais, porque em 6 meses eles viram uma mudança completamente diferente na filha, e eles ficaram um bocadinho hesitantes e preocupados comigo seguir esse caminho espiritual, porque eles não conheciam isso. Eu estava a mover demasiado rápido para eles. Mas nesse ponto eu realizei que eu não posso permitir que haja medo que bloqueie a minha jornada com Deus. E então, foi reconhecer o quanto os relacionamentos e as dependências nos relacionamentos, como que nós temos que preencher esses relacionamentos, mas não deixar que essa dependência nos bloqueie desse profundo relacionamento com Deus e que nós precisamos. Então, outro livro, o quarto que eu comecei a olhar, essa é uma jornada de ida que é muito mais sutil, conforme vamos progredindo, e nós olhamos pelas coisas sutis, como aprovações, como ambições, as ambições espirituais também, aspectos sutis, como eu preciso refinar o meu relacionamento com o serviço. Todos esses elementos eu penso que são os aspectos sutis que começam a surgir quando nós progredimos. E tornar-se mais consciente de que tudo torna-se um bloqueio. Experienciar a experiência de Deus foi ser capaz de estar, vocês sabem, focado nesse relacionamento com Deus. Então isso era algo que eu devia estar constantemente consciente das coisas que eu tinha que largar. Então outra coisa que eu queria dizer é como eu fui largando as coisas, por assim dizer, na minha jornada pessoal. De algumas maneiras, é preciso coragem para render-se, porque as nossas dependências que criamos é um mundo desconhecido de uma determinada maneira. E quando eu rendi-me, foi realmente largar tudo aquilo que é o desconhecido, um conhecido desconhecido, mas vir e ter esse apoio daquilo que é sutil, daquilo que é invisível, e mesmo assim é poderoso. E isso é um trabalho muito interior, que começa por reconhecer o quanto nós nos tornamos limitados
por causa que essa conexão com o sutil tem que ser mais profunda. Sim, é preciso essa coragem, esse nível profundo de honestidade, olhar para o si mesmo, para fazer esse trabalho e desafiar-se a si mesmo constantemente para ver que eu não estou a ficar preso nos aspectos negativos. E de onde é que vem essa coragem? Então eu penso que em todas essas coisas, por que essa jornada espiritual é para alguns? Eu acho que isso é porque, mesmo que eu não tenha as experiências ou as qualidades, há um conhecimento interior na alma. E há uma profunda alegria, um sentimento de propósito, há um significado para a alma. Portanto, é poderoso esse estado interior que todos têm. Isso é também verdade. Isso também pode ser, essa experiência pode ser finalmente uma bênção divina. Então, isso é sempre coragem, dar coragem. Dar coragem para caminhar à frente. Fazer um empenho para manter os desafios em si, esses sentimentos de largar e também de caminhar, seguir em frente. Não é apenas experienciar o amor de Deus, mas é vivenciar essa experiência. Então acho que o final é mesmo isso. Portanto, não é o sentimento que é que somos capazes de viver conhecimento. Ser capaz de dar expressões através desse sentimento. Em cada aspecto do meu ser, quer seja da minha forma de pensar, das minhas atitudes ou das minhas visões. A minha presença. Isso tem que ser tipo como se fosse uma infusão, por assim dizer, desse amor divino. E uma forma de olhar para essa rendição, eu penso que que no mundo, que a rendição é usada com um termo como render-se ao inimigo. Mas nós sabemos que nesse caminho espiritual é um pouco diferente. Eu penso que para mim, a forma como entendo a rendição é na qual todo o aspecto de nós, quer da mente, quer dos nossos sentidos de identidade, ou então no sentido de como nós usamos as nossas especialidades e interesses, mas isso são os recursos. Mas quando nós começamos essa jornada espiritual, é muito importante reconhecer e entender que é uma mistura de tudo. É tudo. É o Raja Pradhan, o Tamo Pradhan. Então, essa mistura de tudo, do apego, dos vícios de uma determinada maneira. Então, para mim, a rendição é eu ofereço o que quer que eu tenha para o benefício dos outros, aquilo que eu ofereço para o serviço, do serviço do trabalho de Deus, oferecer o meu tempo, oferecer as minhas especialidades, a minha energia, o meu corpo e etc. Então é como, não é algo que é tirado de mim, mas eu ofereço, ou oferecer, eu dou uma oportunidade para a purificação, para ser purificada. Então o render-se é permitir-se, no contexto que eu encontro agora, permitir essa purificação por oferecer, ou oferecê-la. Eu me recordo de uma história que o irmão Ken partilhou. Quando ele veio, muitos juntaram-se à organização e aquilo que ele mais gostava era cantar e escrever canções. E uma vez que
que ele teve essa resposta que ele esteve no encontro em Montabu, não é apenas no cantar, mas é quase como a sua oferta, a sua oferenda, no serviço de Deus. Então, usar o seu talento sem o ego de ter o talento. Então, quando eu sirvo dessa maneira, eu purifico. Então, para mim, é isso que define rendição. É sobre oferecer aquilo que eu tenho, qualquer os recursos que eu tenho, para que eu possa dar oportunidade para ser purificada. E também para ser usado pelos outros. Então, nós sabemos o benefício da rendição, mas todos temos desafios. Eu estava a olhar para uma das coisas que me desafiaram. O nosso contexto, a nossa jornada tem influências. E quando eu olho para mim, eu cresci num momento, numa altura, cresci num sistema muito opressivo, mesmo sendo criança. Eu sabia que esse mundo não é o que deveria ser. E já havia algo em mim, essa ideia clara e distinta, essa característica, não a nível de ser rebelde de uma forma negativa, mas era no sentido de questionar e tentar ver a validade disso. Então, eu cresci num sistema como esse. Isso eu criei uma inspiração profunda, uma determinação profunda, que eu tinha que contribuir para arranjar. Portanto, de algumas maneiras, era tipo esse gatilho verdadeiro dessa consciência, que eu não podia viver apenas para mim, mas eu tinha que viver para contribuir na diferença de uma forma mais abrangente. Isso era uma coisa que foi acesa, esse desejo de servir. E também fez me realizar que não apenas os sistemas de governo, as pessoas que estão nas autoridades estejam certas ou justas, mas pela consciência dessa mentes crímenas, desculpa, de discriminar. E também quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi verdadeiramente, eu trabalhei numa organização com muitas pessoas que tinham esse background africano. Então é a forma como eles cresceram de uma determinada maneira. Mas a minha experiência de trabalhar lá, as pessoas não são más, mas esse sistema de submeter as posições de autoridade. Isso para mim, por exemplo, é uma forma negativa de energia. Isso acende algo que não tem a ver com o verde que é seguro, mas é o desafio das coisas por razões corretas. Então algumas coisas são influenciadas, que são colocadas de uma determinada maneira, que talvez possa perguntar-me o que eu estou verdadeiramente a render. E é muito importante para mim entender que eu não estou a render, a render para nenhuma instituição, a nenhuma personalidade, porque as pessoas não são 100%, ou seja, elas também são numa jornada. Então, o que eu estou a render? Estou a render para a filosofia? Mas aquilo que eu acho, o que vem para mim, é que
eu rendo-me aos princípios. Os princípios da verdade, pureza e amor. Então, eu uso esses três princípios no meu próprio campo. É a própria forma de conduzir a mim mesma. São as escolhas que eu fiz. E como é que eu permito a mim mesmo a fazer as coisas? Porque isso tem que resignar para mim. Isso surge de um lugar de paz e de pureza. E sim, isso é amor. Então, essas coisas são importantes para mim. Quando estou a explorar o tema da rendição e o que é que ela é, o que é que eu estou a render também. Então, de uma determinada maneira, o caminho fácil da minha jornada foi dizer, antes de completar o meu estudo, eu já estava a viver aqui no centro, então era de manhã à noite, então minha vida estava lá para o serviço espiritual, e sim, qualquer sejam as disciplinas, foram um caminho fácil, diria eu. Porque foi tal coisa profunda para o eu que eu gostaria de viver essa vida e isso torna a diferença. E esse poder espiritual, já todos, desculpa, isso faz com que as pessoas se conectem-se a ter esses relacionamentos com Deus e ter essa forma de serviço mais elevada. Então nós surgimos uma experiência que eu vou partilhar, que nós tivemos em Montabu, porque no momento eu considerei estudar medicina, mas não tinha certeza porque havia essa coisa de talvez estudar medicina, mas como uma criança de 10 anos, inspirada pela Madre Teresa, então se eu estudar medicina, eu vou estar com ela e vou fazer essa diferença. Mas quando eu comecei a frequentar a Brahma Kumaris e viver esse sistema e trabalhar, e eu considerei isso porque ia levar muitos anos de estudo, ponto número 1. Meus pais não eram assim tão corporativos e eu ia ter que ficar mais ainda dependente deles. E quando eu fui para Montabu, eu tive a fazer uma meditação e eu recordo-me de fazer uma pergunta para mim mesmo de o que é que eu devia fazer, porque havia algo em mim, apesar de ser tudo claro, era aquilo que eu queria era falar claro do meu coração, não porque alguém me disse para eu fazer. Porque 5 anos depois, eu não queria que houvesse um sentimento de arrependimento de eu fiz porque alguém disse para eu fazer. Então eu tinha que tomar uma decisão, porque havia algo que estava a ressoar, era como Deus quer usar essa minha energia. Então isso que eu pensava naquele momento. Então na meditação eu disse, ok, o que é que eu vou fazer? Eu tinha que fazer, quando eu saísse de Montabu, as minhas decisões sobre a universidade, etc. Então na Torre da Paz, estava a meditar e a pergunta que veio para mim nessa meditação foi: você quer estudar medicina? E primeiro por causa de fazer serviço. E o que é que você está a servir? Foi a pergunta. Eu disse, bem, eu quero servir os corpos. E depois vem uma pergunta, você quer servir o corpo? Por causa de ter servir para ajudar a alma. Então, qual seria então aquilo que eu queria descobrir? Qual era o meu próximo passo? Então, uma pessoa ir para esse campo e permitir que a minha conexão com o divino, o meu relacionamento com o divino, guie-me, porque no meu núcleo, os meus princípios estão alinhados com aquilo que Deus oferece a mim.
Então, essa fé profunda de sentir-me muito segura e dar esses pontos, esses passos à frente. Sim, foi um grande desafio. E eu acho que ele surgiu e os desafios foram sempre por causa do ego, das muitas faces do ego e de como o ego surge de formas diferentes. E então, eu olho a observar a minha jornada e é como se eu desse 3 passos para mim. E eu acho que a primeira coisa é reconhecer o ego. E você sabe quem? Nós podemos saber a orgulho, a arrogância, mas também há dependências, tomar as minhas decisões por causa do conforto ou conveniências. Portanto, há tantos elementos do ego que eu sinto. Isso vai também a parte mais sutis das posições, como é que eu aprovo ou não aprovo, e frequentemente as posições que também são privilégios, poder, surgem essas coisas todas. Então, essas identidades falsas que nós criamos é o que faz esse ego fortalecer, por assim dizer. Então, é reconhecer a sutileza dessas coisas todas. Então, um simples exemplo que eu queria utilizar, que é muito no contexto da África do Sul, mas eu penso que é um belo exemplo de começar a ver as sutilezas dessas coisas se manifestarem na nossa vida. Vocês sabem que na África do Sul, depois de 94, nós tivemos que fazer alterações. E uma das coisas que veio em lei foi uma ação formativa, acho que foi isso que eu disse. Ou seja, uma posição de tentar uma igualdade com relação ao passado. E muitas vezes nós sabemos que as pessoas que têm um determinado passado, por assim dizer, eu não sou racista, mas eu quero ter essa interação. Mas depois é quase como eu tenho certos privilégios e eu não quero largar esses privilégios. Quando na realidade seria partilhar as oportunidades, partilhar. Então acho que essas são as sutilezas do ego e nós sabemos que essas identidades nós seguramos-las, agarramos algumas posições. Nos agarramos a alguns poderes, etc. Porque isso nos alimenta. Isso nos dá privilégios, oportunidade, etc. E tudo isso são ilusões. Porque o quanto nós alimentamos algo que é limitado, nós nos limitamos a alcançar as coisas que são completas que vêm de Deus. Portanto, esse medo do ilimitado, ou esse orgulho que eu posso ter dos meus talentos, ou o que quer que seja, mas se eu tiver o benefício agora, é como comer esse fruto que ainda não está maduro, portanto, então eu não vou saborear essa doçura, por assim dizer, de que Deus está me oferecer. Então, ver isso a nível interior, do quanto é que eu tenho, que as dependências elas ocorrem por algumas coisas, mas eu às vezes até justifico-as, mas isso bloqueia-me das experiências sutis do divino, esses relacionamentos doces com o divino. Isso coloca-me numa parte de tipo de ser comum.
altos e baixos limitados. Então, altos e baixos são muito rápidos. Então, é alimentar esse ego. Então, pode ser uma grande vitória, mas depois você vai abaixo outra vez. Então, manter essa verificação num certo sentido do que eu não quero ser alimentado, por isso que está algo que vai me preencher, eu não percebi bem a frase, mas então isso é reconhecer o ego. E aqui, ter atenção àquilo que eu estou a alimentar. Você precisa de uma espécie de introspeção. Esses momentos para dar um passo atrás e, honestamente, perguntar a mim mesma: onde está a minha intoxicação, o meu júbilo? Há uma maneira de ter esse sentimento muito firme? Ou isso é apenas uma espécie de uma excitação? Portanto, verificar duplamente isso. E um terceiro aspecto, que é esse de reconhecer o quão sutil é, como nós podemos dar esse passo frequentemente, e acho que então isso é não resistir ou lutar com o ego. É como desenvolver esse medo do ego. E então, nós passamos a suprimi-lo, porque estamos com medo do ego. E isso é um outro aspecto. E quando nós suprimimos o nosso medo do ego, então nós temos essa tendência de regressar, de ser humilde, mas você nunca permite que há uma limpeza interior. Portanto, a energia de Deus não pode trabalhar totalmente dentro de si. Você pode não ter como você reconhece esse exagero de recriar, ou então haver essa uma forma baixa de ver a si mesmo, não é? Ou seja, não ser apanhado dentro disso. Porque isso também às vezes conduz a ser crítico dos outros, porque eu estou a segurar, não estou a viver a minha completude, por assim dizer. Então, saber verificar o que é explorar, esse verdadeiro sentimento de de autoproteção, de saber conhecer a Deus, mas também ter esse auto-respeito que também vai surgindo e vai dar essa humildade. Então, esse ter atenção nesse render-se a uma coisa que pode ser falsa. Portanto, é conhecer quem eu sou. Eu penso que uma das coisas que, quando o ego se torna, ou seja, quando você Perdão. Eu acho que é um sinal claro disso, de quando nós começamos a pensar menos. Daddy que sempre dizia para nós, vocês pensam demasiado, parem de pensar. E ele sempre dizia para ela, então, nós estamos no corpo, nós temos que pensar. Mas é quase como essa consciência do ego, que o ego que está dentro de nós, ele começa a pensar demasiado. Tentamos reparar, controlar as coisas que surgem. Então, e nós não paramos. Então, reconhecer isso, que isso é um elemento do ego, e é isso que eu tenho então de render. E então,
a profunda prática do silêncio é tão vital, porque é como se eu tivesse que tirar uma das minhas cabeças e conectar o meu coração com o divino. E quando eu conecto com o divino, com o meu coração, não há muitos pensamentos que surgem. Então é muito claro qual é o próximo passo para a alma. Então não é necessário tentar mudar o mundo através da cabeça, mas sim estar conectado com o meu coração. Então o pensamento certo, no momento certo, vai surgir. Isso também é uma aprendizagem para mim. Sempre que eu reparo que eu estou a pensar demasiado, eu sei que é o ego. Então eu apenas tenho que me libertar disso. Então eu tenho que ser esse meu ser que está entregue a Deus. Então como Deus quer utilizar a minha energia? Eu tenho que ter isso muito claro. Então eu sei que as coisas vão surgir diante de mim para que eu tenho que dar uma resposta. Então a lição que eu tive é que a minha jornada de rendição ensinou-me que eu tenho que estar disponível para Deus. Porque se eu estiver ocupado adentro, eu não vou estar disponível para Deus. Então, essa tranquilidade interior, eu encontrei que os pensamentos certos surgem, as ideias surgem, e as coisas certas também vêm na minha direção. Isso é muito claro aquilo que eu posso então oferecer e contribuir. Então, outra coisa que eu também encontrei é que às vezes nós pensamos que tem de oferecermos as coisas de uma forma em particular. Então eu só tenho isso, então tenho que oferecer isso a Deus. Ou talvez eu tenha recursos financeiros, então é isso que eu posso oferecer a Deus. Mas às vezes, quando nós paramos de pensar aquilo que eu deveria, e tornar mais silencioso, conectados e mais disponíveis, Deus vai direcionar aquilo que você tem de oferecer. Então aquilo que eu encontrei é que as coisas coincidem, acho eu, com a minha perícia. Elas vão se tornando uma especialidade. Eu digo sim, elas vêm da minha forma para eu fazer, e eu vou fazendo, conforme mais faço, eu começo a fazer, vou me tornando disponível para fazer, eu vou ficando mais assim, desenvolvendo essas especialidades, porque Deus vai me usando. Então essa é a minha forma de contribuir. Então esse é um outro aspecto que vem. E uma forma de transcender o ego é verdadeiramente render-se. Eu acho que a maior qualidade para mim é a fé. Fé no poder do amor de Deus. Fé na pureza das minhas ações, das minhas intenções. E o terceiro aspecto é fé no processo da transformação. Vocês sabem que vocês já ouviram essa expressão nos ensinamentos capas, o drama é benéfico. Às vezes você pergunta a si mesmo, então, qual é o benefício? Mas eu tenho que confiar. E eu acho que uma das coisas que é a aceitação, essa aceitação por causa da fé. E para mim, esse é o primeiro passo de saber que é uma grande verdade, que é um amor divino, que eu sei a quem pertenço. Eu também confio na pureza das minhas intenções. Então, a combinação disso dá-nos uma segurança profunda. Então, eu posso confiar no processo. Então, o que acontece no drama da vida? Tudo o que surge, sim, há momentos que não nos sentimos confortáveis, eu não gosto de sentir esse desconforto, mas eu sei que, finalmente, isso é benéfico. E eu sei que, por fim, não é apenas o meu crescimento, mas é uma imagem maior, é uma história maior. Então eu confio nesse processo.
E outro aspecto que eu encontrei é quando há essa fé, é que é a primeira qualidade, a segunda qualidade é o desapego. Vocês sabem que o desapego para mim é libertar-me de tudo que é limitado. Eu gostava de ler uma frase com relação ao desapego espiritual, que é muito inspiradora. E ela vem desse desapego espiritual, é a forma como você consegue experienciar o verdadeiro poder de Deus. Esse é um puro amor. Então é como libertar-se de redesenhar-me, livrar-me desses poderes limitadores, ou dos benefícios limitados, ou dos privilégios limitados, o que quer que seja, que você pode experienciar. Então você experiencia o poder autêntico de Deus. Isso para mim é um amor puro. Então você vê que o que é que está a alimentar, e é daí que eu vou então tomar sustento. E a terceira é uma continuidade de experiência do amor de Deus. Sim, um amor, e é isso que vai restaurar o meu sentido de autorrespeito, e a grandeza da alma é realmente sentir que Deus escolheu assim como um instrumento para qualquer tarefa que seja preciso. Eu acho que isso é uma grande honra. Então, quão claro e limpo eu mantenho essa atenção em mim mesmo, para que, em qualquer situação que surja, eu possa ser útil. Qualquer que seja a tarefa que Deus escolha para que eu faça, portanto, o instrumento nunca escolhe a tarefa. Ele está sempre disponível. E o mestre é que escolhe a tarefa para aquele instrumento. Então isso tem a ver com essa consciência. Tornar-me disponível. E quando eu me torno disponível, eu tenho que estar clara, limpa. Então, essa verdadeira honestidade, essa limpeza e essa simplicidade. Então, é trazer esses elementos para ser um instrumento verdadeiro. E isso aqui é preciso mantermos a nossa atenção. Então, eu gostaria de terminar com uma frase que Nelson Mandela leu. Eu acho que isso aqui é muito poderoso e tomar inspiração. E se alguém tiver questões, então podem colocar e nós vamos fazer uma meditação. Então, o poema é: o profundo medo não é aquilo que nós estamos ativados. É um poder que está para além de ser medido. É a nossa luz, não é a escuridão que nos assusta. Nós perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser brilhante ou fabuloso? Na realidade, o que é que você não podia ser? Você é um filho de Deus. Você, se pensa pequeno, não serve o mundo. Então as outras pessoas vão se sentir inseguras ao seu redor. Então brilhar como as crianças fazem. Fazer nascer essa glória de Deus em nós. E isso está em todos. E fazer com que a nossa própria vida brilhe e dar conscientemente permissão para que as outras pessoas possam ver esse brilho. Então libertar esse medo e assim automaticamente iremos abraçar os outros. Então, Om Shanti.
partilhei sobre minha própria jornada e fico feliz por responder as vossas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Pratiba, por partilhar em tantos detalhes a sua jornada. E com relação ao tempo, uma questão muito importante, eu penso, que estão a perguntar que você falou muito sobre render a mente. Você pode ser um bocado breve, em uma frase, qual é a dica para render-se a minha mente a Deus? Como render a minha mente a Deus? Bem, eu acho que uma definição em particular que é muito útil a nível da render a mente é simplesmente a atenção de não ter pensamentos que sejam inúteis ou negativos. Então, manter essa atenção para manter sempre a minha mente positiva e elevada. Yeah. E é claro, a lembrança do suporte, o apoio de Deus. Isso. Obrigado, eu acho que a pessoa vai ser a próxima série Positividade. Eu não sei se foi ela que deu até. Então, a próxima pergunta. Não, vou passar para. Agora são os agradecimentos. Então, vou passar agora ao Chacnet. É isso. Então, muito obrigado, Pratibha Ben. Provavelmente a sua jornada pessoal é muito inspiradora, como a jornada de Mahatma Gandhi na África do Sul. Numa idade muito nova, ir a uma escola, então estudar e ver essa atmosfera hostil que era naqueles anos. Então esses líderes da África do Sul, quando eles vieram, havia esses encontros e era também muito inspirador. Então render-se numa idade muito nova é muito inspirador para muitas pessoas. Creio que essa sua rendição é um exemplo clássico de como Baba atrai as mentes, e é isso que Baba profundamente quer apanhar nessa yagya dos filhos que estão na escola, esses 300 filhos, eu penso, que foram a fundação da yagya. E você pertence a isso. Parabéns pela sua coragem, pela sua dedicação, por trabalhar numa atmosfera hostil na África do Sul. Eu acho que você merece essas congratulações e todos esses bons votos para si. Acho que foi isso que eu disse. Okay, muito obrigado. Está falando do nome, o sobrenome dela que eu não consegui perceber. Em algum ponto, eles não permitiam uns nomes particulares de uma determinada família, de um determinado país. Então, o que aconteceu foi que meu pai tinha o nome do seu pai. Então, meu sobrenome é o nome do meu avô. Dayabai, we have Dayabai, but not Dayabai. Dayabai, eu não consigo Dayabai. Dayabai. Ok, então vou falar aqui as palavras em hindi do sobrenome dele. Não. Então vou tomar isso como uma bênção. Para dizer que seria a tradução tipo o homem sábio. Dayabai. Esse é o pensamento dele. E ele achou isso muito bonito. Ok, obrigado.
Om Shanti. Bom dia a todos. Para si, provavelmente, para ti é boa tarde. Me senti muito inspirado a escutá-lo, porque a maior parte às vezes as pessoas têm medo dessa palavra rendição. Eles têm esse pensamento que vão perder algo, mas isso significa vitória. Tanto quando nós nos rendemos, sentimos essa energia de rendição, é como foi a independência da Índia. Tanto render os nossos pensamentos, mas também render tudo para o melhor. E aí nos tornamos vitoriosos. E você mostrou isso na sua vida prática, como tornou-se vitoriosa através da rendição. Então, muito obrigado e encontraremos pessoalmente um dia desses. Muito obrigado. Vamos, Shanti. Vamos nos encontrar em Madhubana. Mas sim, a estação começou já e talvez estaremos lá em fevereiro, quando estou a planear ir. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado a todos. Deixe-me apenas dizer que esse workshop número 50 ia completar esses 2 anos da nossa jornada. Nós vamos celebrar esse aniversário no horário indiano de manhã. Para nós aqui vão ser 4h30 da manhã. No Brasil vai ser a meia-noite e meia, se não tiver em erro. Então vai ser o Eric, o irmão Charlie e a Asha Didi de Delhi. E também vamos ter o aniversário do workshop, os workshops, né, de valores para a vida. Vamos ter essas duas belas irmãs que contribuíram muito para os workshops, que é a doutora Gina e a Sister Aruna. E outra vez o irmão Eric a conversar. E depois também quisemos dar mais novos Raja Yogis a falar. Então esse irmão, o Dr. Roger Cole, que é um palestrante novo. Então, como a Pratibha disse, para render a mente tem que ter essa positividade. Então esse vai ser o episódio número 51. He's basically a palliative care physician and in knowledge Ele é since almost físico em cuidados paliativos, exatamente. E depois nós temos o workshop, outra vez, uma irmã nova nessa série de workshops, é a irmã Antonella, coordenadora nacional da Itália. Vai ser depois da palestra, vai ser no sábado 5 de novembro. Esse é o nosso calendário elegante. E se quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, partilhem o seu número aqui no chat box ou para Sister Anu. Então, esse Diwali, esse convite, podem dar os vossos feedbacks e como podemos melhorar as coisas para esse terceiro ano e começar com essa positividade. Então, aqui estão os e-mails. São aqui os e-mails, os websites. Vocês podem ver no YouTube onde é que estão as playlists. Em brevemente enviaremos essas sinopses e os materiais novos. Eu vou partilhar a partilha do ecrã. Antes de irmos para a meditação, apenas lembrar para a fotografia de grupo. Então, se a irmã Anu puder tirar rapidamente uma fotografia, ok? Vamos, marcar esse momento. Então, aqueles que quiserem abrir as vossas câmeras para aparecer na fotografia. Nessas partilhas valiosíssimas, irmã. Muito obrigado. Obrigado. Ok? Temos mais pessoas? Ok, já tem tudo. Ok, obrigado. Então vamos para a meditação. Então, muito obrigado. Vou colocar uma música de fundo calma, tranquila. Pode ser sim, ok. Então vamos ter um momento
gentilmente virarmos para dentro allow yourself e permitir a si mesmo to return your awareness to your inner being. de regressar a essa consciência do seu ser interior. I am Eu sou a being um ser of living light, de luz viva, a spark of divine consciousness. um brilho de uma consciência divina. And as I rest my mind, this awareness Eu relaxo a mente begin to reconnect e começo a reconectar that deep feeling, com esse sentimento profundo, inner energy com essa energia profunda do ser. Shanti. Om Shanti. As I return to this pure awareness, E quando eu retorno para a consciência pura, I truly am, o meu verdadeiro eu, releasing the layers of the old world, eu liberto as camadas deste mundo velho, worry, das preocupações, entering this pristine, pure awareness of the e self. nesta consciência pura do eu, cristalina, As I hold this awareness, eu mantenho essa consciência very naturally, muito natural. I become conscious beyond this dimension of E fico para além dessa dimensão de espaço e tempo, that highest dimension, nessa dimensão pure light, de pura luz beloved, e de amor. divine. The portal of my heart, Esse amor divino que conforta o meu coração. dream soul resides. And I feel myself E eu sinto-me becoming absorbed tornar-me imersa in the energy, na energia purity, da pureza, love, do amor and sweet e da doçura, light. a luz da vida. And I hold myself, Eu agora eu seguro, just allow myself eu permito to be absorbed de assimilar in the waves of that purity, assimilar essas ondas de pureza, the waves of that love. essas ondas de amor. You are my world.
In this moment, Então, eu I e o mundo, eu rendo-me. like diving deeply into an ocean, Eu mergulho profundamente no oceano surrender, da rendição, divine love. deste amor divino. Love, pure, unconditional, Desse amor so gentle, puro e incondicional. becomes still in that love. Only Apenas bring that powerful feeling of love, esse sentimento poderoso de amor, heart in full, mind still. Bring that power e é esse poder to my conscious mind and being. que está na consciência, na mente e no ser, I engage permite with the world. que eu tenha esse compromisso com o mundo, We infuse this pure love com esse puro amor. Om Shanti. Obrigado. So, thank you so much. Então, muito obrigado mais uma vez, Pratibha. Om Shanti. very much. Thank you for the Obrigado. opportunity and best Obrigado pela wishes. oportunidade. Bons Congratulations votos. on the stream. Parabéns pelo aniversário Thank you. desse programa sobre valores. Obrigado. Diwali to all of you. E feliz Diwali para todos vocês na segunda-feira. Ok, Om Shanti.